Então vamos aqui, né? A gente já tem uma pasta limpa aqui no nosso projeto. Pode ser aí qualquer coisa aí, tá, pessoal? Qualquer parte do seu computador, da sua partição de disco, tá? E muito simples aí. Bom, então na raiz temos aqui vazia a pasta. Vamos aqui criar o nosso arquivo, né? Primeiro arquivo, que pode ser o nosso index, né? .html. Bom, a gente também pode ter já o nosso style, né? Então, style .css, né? Bom, então, bacana aí. A nossa index, vamos aqui simplesmente criar aqui o esqueleto aqui, né? Do nosso HTML. Aqui podemos colocar então portfólio, né? Em JavaScript, pode ser desta forma, problema nenhum, ok? Isto aí, vamos linkar também, né? O nosso HTML, né? Então, link, vamos colocar desta forma aí e vamos simplesmente então dizer que a relation, né, vai ser style e epa, vamos dar um Ctrl Z aqui, vamos colocar o nosso style, né? Style, o que? O nosso style, ele tá pegando aqui ali no Angular, porque eu tenho um projeto criado lá nessa pasta também, ou seja, na mesma compartição, e ele tá aí pegando isso aí. Então, vamos pegar o nosso style sheet desta forma aí, vamos passar a referência, né? Então, ref, vamos colocar, ou seja, href, né, de referência, e vamos então colocar o nosso style, né, o nosso style arquivo, né, que é o nome do nosso arquivo, e fecha esta nossa tag aqui, né? Então, basicamente, a gente está indicando este arquivo que estamos passando aqui, correto? Ok, bom, então, bacana, né? O que a gente pode começar aqui já é criar uma nave aqui, né? Uma tag nave, correto? Ok. Bom, dentro desta nave aí, né? Desta nave, a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma classe. E esta classe vai chamar simplesmente navebar, né? Letra maiúscula, não pode deixar assim, correto? Vamos testar isso aí. Vamos colocar assim, nossa... pode colocar aqui, por exemplo, vamos colocar um H1, né? Ok, não maiúsculo, né? E sim minúsculo. Eita, que merda, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, nossa navebar, né? Ok. Bom, se a gente vir aqui e abrir com o Life Server, eu vou parar ele aqui. Posso dar aqui o Stop Life Server, né? E posso abrir ele também. Então ele vai abrir aí o nosso este HTML na nossa no nosso browser, né? Ok, então basicamente isso. Vamos testar o nosso coisa. Eu tenho umas... A primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso root, né, pessoal? O nosso root, o que a gente vai fazer para ele? A gente vai fazer o seguinte, eu tenho umas cores aqui que eu já tenho de outros projetos, eu vou pegar e vou fazer algo aqui. Então, criei aqui, né, algumas cores e algumas variáveis que fica legal aqui para a gente usar, tá, pessoal? Background, cola a fonte, né? E vamos usar então essas cores aqui, né? Se a gente voltar aqui, nada modificou, mas agora sim a gente vai começar a usar estas nossas as nossas variáveis, né? Por exemplo, se a gente chegar aqui e fazer o tag, né? Então vou fazer o seguinte, tudo que tiver ali eu quero uma margem, e essa margem, por exemplo, eu vou colocar ela como 0, correto? Então simplesmente coloca aí 0 desta forma. Vamos colocar um padding também de 0, né? Pode ser.
Se a gente vir aqui, ele já está modificando aqui para a gente, viu lá? Ó? Seria legal deixar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo deixar por aqui para vocês ir vendo isso aí, né? Então deixa eu só coisar isso aqui mais ou menos. Vou trazer isso aqui, vou deixar mais ou menos aqui assim. Só ter um pouquinho de paciência, que aí vocês vão vendo estas mudanças aqui, principalmente se você for um iniciante, né? Então observe que eu tirei aqui, se eu tirar, ele vai, lá já voltou ali para o normal. Então tudo que tem aqui dentro eu quero desta forma, margem 0, padding 0. Vamos colocar aqui o nosso box shadow, tá pessoal? Ou pode ser o sizing, né? Vamos colocar sizing. Eu vou só colocar aqui, por exemplo, o que a gente põe aqui, hein? A gente pode colocar um border traço box, né? Pode ser que a gente tem esta coisa aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar shadow, não, né? Eu quero um sizing para ela, então eu vou colocar simplesmente sizing desta forma aí, ok? Agora sim, se a gente observar depois, olha, a gente deu até uma sombra bem leve ali, mas agora a gente vai manipular ela, né, pessoal? Então, border box, bacana aí. A fonte, a gente tem lá a nossa fonte family, não é isso? Que vai receber o seguinte, vai receber a nossa fonte family, por exemplo, já tem ela aqui, ó, que vai ser a Robot Sans Serif, né? Então, simplesmente a nossa função, como a gente chama a função aí, vai ser 2 pontos mesmo, mas como eu vou passar o var, a gente chama o var e a gente passa aqui a variável que é traço, que pessoal, a nossa fonte traço family, não é isso? Então ele vai pegar lá, ele já pegou esta robot aqui, Sans Serif, tá ali, né? Ok, observe isto aí. Ok, então tá bacana aí, sem problemas aí. Vamos agora trabalhar o body, né, da nossa página aqui, que é todo o nosso body. Esta configuração aqui é simplesmente para nossa navbar, beleza? Então vamos fazer o seguinte, este body, né, ele vai ter o seguinte, o que eu quero para ele aí? Vamos colocar um background color e vamos chamar então também a nossa var, que a gente tem aqui em cima. Então, ó, background color, né? Cadê ela? Tá aqui, né? Então, vamos usar esta cor aqui. Então, simplesmente chama aqui a minha BG back color, né? Ou seja, BG color, né? Então, traço, BG, é isso, traço color. Então ela já pegou tudo aí a nossa página aqui, né? E agora o nosso nome aqui, ó, a gente tem ali o nosso nome, né? Como aqui tá escuro, a gente pode fazer o seguinte, colocar ali branco para a gente visualizar, né? Então color vai ser igual o que? Vamos chamar a nossa var, que a gente tem logo em cima, e ela tem lá traço text color, né? Então, ela já mostrou lá para nós, que pode observar aqui, ó, a nossa variável text color está configurada desta cor aí, que é branca, né? Ok. Então, basicamente é isso aí. Vamos colocar um line nela, traço height, né? E aqui a gente pode colocar, por exemplo, 1.6, por exemplo. Ah lá, ficou bem bacana, né? Uma coisa que a gente pode fazer também é usar algumas Google Fontes, né, pessoal? Você pode vir aqui no navegador e procurar aí por exemplo, Google Fonts, tá? E você pega aí qualquer fonte que você queira, tá, pessoal? Então é só você vir na fonte que você queira, tá? E aí você copia, ó, ele carrega aqui, por exemplo, se você quer essa daqui, você vem aqui, escolhe aí, tá? E aí você simplesmente copia a coisa dele, tá? Ok, bom, então isso aí eu vou deixar por conta de cada um, tá? Então você faz aí como você queira. Se você também quiser
copiar aí, eu vou deixar aqui também. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, eu tenho no meu bloco de nota. Deixa eu ver aqui, eu tenho projetos com isto. Aqui, aí aqui achei. Eu tenho uma tela paralela aqui onde é que eu deixo o meu server aberto, tá pessoal? Que muitas coisas eu pego, porque a gente já tem vários, a gente já tem mais de 3.000 vídeos aí no canal para vocês, então eu vou pegando alguns pedaços de código que eu guardo e vou colocando aí, principalmente isso daqui, ó, Google Fonte. Eu vou usar essa daqui, né? Então você pode colocar qualquer uma aí, não importa. Como a gente está usando a nossa Google Fonte, tem que um crossing, né? Então a gente vai fazer o seguinte, para isso aí, eu preciso fazer o seguinte, para ela funcionar, eu tenho que passar, não, já tá, o tamanho já tá bacana aí, beleza, pode deixar desta forma. Então, temos aí, a gente pode usar ela, então, vamos aqui, vamos fazer o seguinte, a gente tem a nossa navbar, né? Esse coisa aqui, né? Podemos fazer o seguinte, a gente pode deixar isso aqui como um logo também, tá, pessoal? Então não tem problema nenhum isso daqui, tá? Então, dentro da nossa nave aqui, a gente vai deixar ela como nave mesmo. Aqui a gente pode tirar isso daqui, ou você pode simplesmente marcar ela. Eu tô com um pouco de tosse, tá, pessoal? Então não coisa isso daí, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma div. Vamos colocar aqui classe nela, vamos deixar como logo desta forma, correto? E aqui dentro a gente coloca isso daí. Você pode colocar, por exemplo, pode ser a mesma coisa daqui, né? Ok, não tem problema nenhum. Ctrl C, Ctrl V aí, né? Ok, que mais? A gente pode fazer o seguinte, vamos colocar aqui outra div. E essa div então vai trazer o nosso hambúrguer, né? Porque vai ser responsivo. Então quando eu entrar na tela pequena, ele me mostra este hambúrguer aí, né? Então, vamos colocar aqui, temos a nossa classe que é hambúrguer, desta forma aí, não é isso? E o ID dele também vai ser a mesma coisa, tá, pessoal? Então, Ctrl o C e Ctrl o V aqui dentro. E aqui a gente vai ter os nossos links, né? Por enquanto eu vou colocar assim, spam, correto? E aí você pode fazer o seguinte, Ctrl C, vamos abaixo, Ctrl V, V. E aí a gente coloca, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a gente não vai ter isso tudo lá, né? E já está aqui para nós, né? Ok, bacana. Então tá aí, né? Podemos abaixar aqui, mas pode deixar desta forma aí também. Se a gente vir aqui, a gente pode formatar o nosso código para ficar bem bacana aí. E tá lá, né, pessoal? Ok. Né? A gente pode colocar mais coisa aí, né? Como eu já tenho aqui, então já vou adiantar. Já temos lá o nosso drop down ali. Ok, onde é que a gente tem sobre experiência, habilidades, educação, projetos, contato. Podemos agora criar nossa seção aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, logo abaixo, vamos criar aqui uma section. E essa section vai receber o seguinte, a gente pode colocar aqui uma classe o que? Pode colocar como é a nossa intro ali, né, inicial. Eu vou deixar desta forma, vai ser o ID vai ser igual intro mesmo, né? Então presta atenção nesses IDs, tá, pessoal? Que a gente vai trabalhar o nosso CSS baseando nestes IDs. Então fica aí atento com isso aí, beleza? Vamos colocar aqui mais uma div class, vamos colocar particles, o que a gente pode colocar? JS, não tem problema nenhum. Ok, então tá aí pra gente, só para dar um espaço. Outra div, vamos colocar aqui class,
Esta classe vai ser o nosso intro, por exemplo, vai ser o nosso content, né? Então, pode deixar assim, você pode colocar qualquer coisa, tá, pessoal? Vamos colocar outra div. Essa div aí vai ter a classe para trazer uma imagem, né? Então, vou colocar assim, intro também. O que? Image, né? Bom, dentro aqui, eu vou simplesmente abrir a minha tag image e ela vai ter o nosso coisa, né? Neste caso aí, tá, pessoal? Já coloquei uma imagem aqui, ó, tá ali, image underscore principal, JPG. Então, vamos pegar esta imagem, é só passar o caminho aqui. Como ela tá ali dentro da pasta, ela já apareceu aí para mim. Isto mesmo, e eu vou colocar esse alt aqui. O que a gente coloca aqui? Vamos colocar assim, desenvolvedor. Beleza, né? Então tá aí. Bom, saindo aí daí, então, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui, vamos criar outra div aqui. E essa div, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma classe. Aqui ela pode ser o nosso texto, né? Então, vou colocar assim, intro também. Vamos colocar um text, né? Vamos colocar um H1. Dentro deste H1, vamos colocar um spam também, né? E dentro deste spam aí, a gente vai fazer o seguinte, cara. Este spam, eu preciso de configurar ele depois. Então, ele vai ter uma ID. Eu vou colocar assim, type o que? Type... vamos colocar assim, D de ID pra gente saber. Ok, bacana, né? Se vocês observar aqui, ó, tudo que a gente tá fazendo ali, ele tá trazendo aqui, né? Então, vamos começar aqui, vamos vir aqui no nosso coisa, vamos começar aí, né? Então, para isso aí, vamos chamar a nossa navbar, não é isso? Temos a nossa navbar. Agora, eu não lembro se eu deixei maiúsculo ou minúsculo, mas não tem problema nenhum, depois a gente vê isso aí, tá, pessoal? Se a gente vai conferindo ali, se for mudando ali, porque tá certo, se não for, porque tá errado, né? Primeira coisa, display, vamos colocar flex. Então já vamos verificar se já vai começar. Ah, já começou, né? Então tá bom, tá funcionando, não é isso? Ok. Bom, não é flexbox também, só flex. Vamos verificar. Modificou aqui, né? Observou ali, então é isto mesmo. Vamos colocar um justify. O content, vamos colocar space, né? Para ter o nosso space lá. Between, né? Entre eles. Então, vamos verificar. Jogou lá para direita, não é isso? Tá bom ali. Ok, depois a gente vai verificar isso aí. Align, vamos colocar os nossos itens center, né? Epa, ok. Mas que a gente pode colocar padding. Vamos colocar um padding de 3 RAM. Será que vai ficar bom? Vamos verificar lá. 3 RAMs, ok. Vamos colocar uns 2 RAMs também. Bom, tá ficando aí mais ou menos, né? Vamos colocar um background. E este background, que a gente põe? Nosso background, color, ok. Então, a gente tem a nossa var do nosso background, né? Da nossa navbar, que é navbar background, ok? Vamos verificar lá. Então tá bom aí, né? Mais ou menos, né? O que a gente pode colocar? Position. Então, a position eu vou colocar desta forma. Vamos colocar stick, né? Ok. Vamos verificar. Ok. Mas o topo tá lá, né? Então, coloca um topo de 0. O que mais? Vamos colocar, por exemplo, o z-index. O que a gente põe aqui? Vamos colocar 1000, por exemplo. Vamos verificar. Creio que vai. Vamos trabalhar esta logo aqui, que a gente tem a nossa logo, né? Aí fica mais visível para a gente. Então, ponto nave, né? Que é a nossa navbar. Vamos tagar ela. Ponto e trabalhamos a nossa logo. Nesta logo, então, vamos colocar um fonte traço size
E eu vou colocar 1.5 RAM. Vamos verificar. Isso, ficou bacana lá, né? Ok, que mais? Um fonte. Weight, né? Que é o mesmo que o Bolt, né? Então, já vamos pegar aqui Bolt. Já melhorou lá. O que mais que a gente pode colocar? Color, né? Pra gente verificar, ele já tem esta variável também, né? Então, vamos pegar a nossa var, traço, que é a nossa Accent Color. Vamos verificar. Isso aí, ficou bacana lá. Ó. Tá ali, né? Combina com a nossa cor, ok? Nós vamos trabalhar agora estes links, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos targar ele aqui, né? Ponta a nossa navbar, não é isso? Targamos a nossa navbar. Ponta a nossa navbar, a gente tem a nossa nave traço links, não é isso? Deixa eu só fazer o seguinte. É isto mesmo que a gente tem aqui, ó. Esta aqui que a gente está trabalhando, ok? Então, Ctrl C, vamos aqui e Ctrl V. Correto aí, mas só que não é desta forma, né, cara? Ok. Primeiro tirar aqueles pontinhos, né, que é o list style, né? Então, o list style vai receber um none, né? Então, vamos verificar. Sai os pontinhos. Um display flex, né? Para ele poder coisar. Lá, ficou bacana. O que mais a gente pode colocar? A gente pode colocar um gap entre eles, né? Para eles não ficar muito agarrado. De um RAM. Que a gente quer? Vamos ver. Aí ficou legal também. Ok. Tá vendo aqui? Deixa eu expandir aqui. Aí tá bacana, né? Então temos aí os nossos links. Que temos alguma coisa aqui. O nosso logo aqui. Aqui tem a nossa imagem. Ok. Bom, vamos trabalhar então os nossos links lá, né? Que é estes daqui, né? Individual. Ok. Se eu não me engano, tá ponto .nav. Se eu não me engano, é navbar no ponto traço links na nossa LI, e lá a gente tem a nossa âncora, né, que é o nossos coisa, né? Então vamos colocar cola. Esta cola a gente também tem var. Vamos trazer a nossa text, né? Então temos lá a nossa text cola. Aí sim, o text.decoration, vamos colocar o seguinte nome, para ele sair aquele risquinho, ok? O que mais que a gente coloca? Uma transaction. Essa transaction a gente pode colocar a nossa cola. Esta cola vai receber a nossa variável que a gente tem, traço. A gente tem lá a nossa transaction speed, né? Ok. A nossa transaction, e o meu telefone já tá mandando eu fazer exercício, cara. Já falou assim, tira a bunda da cadeira e vai correr daqui a pouquinho, ok? A nossa transactions, então vamos colocar vamos colocar aqui, por exemplo, 0.3s, né? Segundo, e vamos colocar easy, né? Ok. Vamos verificar ali. Não dá para decifrar muita coisa aqui ainda, porque a gente não tem nada aí, né? Ok, bom. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos só tirar esses números daqui pra gente poder, cadê? Aqui, né? Só pra gente verificar a lista, que só tá mesmo pra dar um espaçozinho aqui, né? Ok. Ok, vamos lá. Vamos então. O que a gente vai fazer agora? Vamos trabalhar a nossa. A gente tem lá a nossa intro, não é isso? Lembra da case ID, pessoal, das classes lá que eu falei? Vamos colocar um height de 100 VH position. Vamos colocar. Epa, deu aí. Só que eu não queria isso aí. Eu vou colocar relative, né, cara? Um pouquinho relative.
Se a gente observar lá, tá mudando. O que mais que a gente coloca? O display. Esse display flex, né? Mais o que? O que a gente coloca? Aligning, né? O align items. Vamos colocar center. O que mais que eu coloco? Observe que tá mudando lá, né? Um justify content center também. Um overflow, pode ser de hide. Vamos verificar ali. Ok. A gente tem que verificar também se é isso que está nas nossas. Vamos verificar aqui. Cadê? Aqui, né? No caso aqui está a nossa intro. Ok, temos aqui, ó, ok, temos a nossa imagem, tudo aí. Ok, então, vamos fazer o seguinte, a próxima agora, ponto intro, e lá a gente tem a nossa content, né? A gente vai colocar aí para ela, position, né? Vamos trazer a posição relative, e eu estou numa tosse do caramba. Vamos colocar o index 1. O display, vamos colocar. O que a gente põe? Flex, lógico, né? Align items, vamos colocar center. E também vamos colocar um text align no center. Ok. A nossa imagem, a gente tem a nossa imagem, né? Então, ponto intro traço text. A gente tem lá o H1, né, do nosso texto. Ok, o que a gente coloca para ele? Fonte size. Vamos colocar o que? 2 rem. Ok. O que mais? Color. Vamos colocar white. A imagem agora, né, pra gente trazer aqui. Deixa eu só expandir aqui para mim ver como que tá. Tem que trazer ela, né? Ok, então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui então coluna, né, que fica melhor para a gente localizar ela aí, né? Então vou colocar aqui um flex, por exemplo, traço direction, né? E a gente coloca em colunas. Ok. Ok, vamos embora então trabalhar a nossa imagem, né? Então, ponto intro traço image, né, que a gente colocou, e vamos tagar a nossa image. Ok. Para ela, então vamos colocar um width, a largura de o que, uns 250 pixels. Vamos ver como que vai ficar. Tá bom lá, né? Que aí a gente vai colocar a borda nela. Vamos colocar um height também, e este height também vamos colocar 250 pixels, né? A nossa borda, né, radius, para ela ficar redonda. Então a gente pode fazer o seguinte. Observe que ela está modificando lá. Se deu 250, vamos colocar uns 50% então desta imagem, né? Aí ela ficou legal, né? Ok, bom. Agora vamos colocar uma borda também. De que? 3 pixels. Vamos ver como que vai ficar. Na cor, né? 3 pixels. A gente vai colocar o seguinte. Solid, para a gente verificar. Então ficou lá. Está aí bacana. E a cor, a gente tem estas cores, né? Então, opa, vai receber o nosso var. No caso aqui, a gente tem lá a Accent Color, né? Vamos verificar. Isso aí ficou legal. Bacana, né? Isso aí. Que mais a gente pode colocar nela para ficar bem bacana? Um object, né? Um object fit, né? Vai ser cover. Lá ficou legal. Ela expandiu bem tranquila. Que mais a gente coloca? Um position. Vamos colocar um position stick, né? Ok. Vamos verificar.
ficou bem bacana lá, né? O que mais que a gente coloca? A gente pode colocar um topo nela, né? Porque observe que ela tá lá embaixo, né? Então vamos jogá-la mais ou menos por aqui afora, né? Então o que a gente vai colocar? A gente vai colocar aqui um topo, por exemplo. Se lá tá 250, uns 120 pixels, vamos verificar. Vamos verificar aqui. Tá muito embaixo aqui, né, cara? Ó, observe aqui. Mas aí tá bom, né? Aqui, porque depois a gente vai trazer mais outras seções aqui embaixo, então a gente pode manipular isso aqui depois, né? A gente pode colocar até uma foto aqui, uma coisa, a gente vai desenhando aí. Então já temos aqui, né, o nosso coisa bacana, nossos links, temos aqui uma imagem, né? Bacana, né, cara? Ok, bom. Como a gente vai, eu já coloquei aqui, né, pessoal, para a gente não esquecer, a gente tá o Particles, né, JS. Eu já tenho aqui também o link, vou colocar por aqui afora, pode ser aqui embaixo aqui, né? Então eu vou aqui mostrar vocês aqui, vamos pegar a CDN, né? Então se você vir aqui no Google e pesquisar, vamos aqui, por exemplo, a gente tem o nosso traço JS CDN, pode ser desta forma aí, e aí ele vai te trazer aqui, tá? Então pode pegar aqui, só clicar aqui e tá aí, tá? Só copiar ela aí e jogar aí no seu arquivo também, beleza? Então, bacana aí, temos aí, tá aí pra gente este script, né? Ok, então como eu já deixei aqui, Ctrl o C, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui e vamos fazer o seguinte, né? Ok, pode ser que por aqui afora, vamos aqui então fazer o seguinte, Ctrl V para ela, e a gente vai simplesmente fazer o seguinte. O que a gente vai pedir aqui para ela? Vamos pedir aqui um position, não está aí, vamos colocar absolute, né? Então, absolute, que mais que eu vou colocar aqui? Podemos colocar aqui um width, né? De largura, que é 100%. Depois a gente vai ter que escrever lá também, porque a gente não tem nada lá. O height, 100%, né? O que mais? Vamos colocar aqui o Zelta Index, né? Meu relógio já mandou eu levantar a bunda e fazer exercício e tomar água. Ok. Daqui a pouquinho. Vamos só fazer o seguinte. Então, já temos aí. Se a gente vir aqui, tá, pessoal? Como a gente vai usar o Particles também, né? A gente pode pesquisar aqui, por exemplo. Tá, a gente já pesquisou, né? Ok, mas a gente tem os docs, né? Para a gente poder trabalhar ali um efeito. Então vou colocar aqui docs desta forma. E a gente tem aqui, deixa eu ver aqui, qual que é aqui, este aqui, né? Então se a gente pegar aqui o nosso partículas, né? Vamos dar um clique aqui, ó, e observe que a gente tem estes efeitos, ó, legal, né? Então a gente pode você vir aqui em GitHub, ele abre aqui pra gente, e você pode pegar aqui, né, estes valores aí, ó, e aí você trabalha a configuração conforme você queira, tá, pessoal? Então, só clicar aqui, ó, em copiar, copia tudo isso daqui, ó, ele copia aí, e vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, né, podemos fechar aqui também, vou colocar aqui, e se a gente vir aqui, né, então vamos fazer o seguinte, aqui, vamos vir aqui dentro, e vamos abrir uma tag script, né, tá aí, e dá um Ctrl V, bom, ok, tá aí pra gente, né? Aqui eu já configurei, tá, pessoal? A minha, eu tenho isso aqui guardado, então eu já coloquei aqui mais ou menos
as cores que eu quero, tá? Você pode configurar aí a cor que você queira ficar aqui, tá? Então fica aí ao teu gosto e tá aí já pra gente. Então a gente já pode testar aí. Bom, vamos só aumentar aqui um pouquinho a nossa coisa aqui, né? Então tá aí, se a gente vir aqui, dar um refresh, nada tem ainda, né? Mas por quê? Vamos fazer o seguinte, eis a questão, né? Então temos o nosso script, ok? Bababá, ok, Ah tá, daqui a pouco a gente volta aí. Ok, como a gente também está usando aqui, né, o nosso coisa aqui, a gente precisa fazer o seguinte, vamos colocar qualquer coisa aqui só para a gente ver aqui, né? Então apareceu ali, a gente pode colocar, o que a gente põe? Mesma coisa aqui contra o C, não é isso? Vamos vir cá e contra o V. Então já tá ali, ok. Bom, o que a gente precisa também é dessa CDN aqui que a gente está usando, né? Eu tinha até deixado aqui já. É só você ir no Google, tá, pessoal? A mesma coisa lá. Escreve lá Google, né? E pega a CDN deste aqui, ó, que é o Type, né? Então tá aí. Também tenho aqui. Vamos vir cá em cima. E vamos colocar aqui também, né? Então, Ctrl o V aí. Ok, bacana. Então, o que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, né? Ok, pessoal, então já fiz um bocado de exercício, já tomei água e estamos de volta aqui. Bom, ficou desta forma, deixa eu minimizar aqui. Então, onde é que a gente tem a nossa logo aqui? Tem aqui o nosso sobre, né, experiência, habilidade, educação, projetos, contatos. Aqui a nossa imagem, o nosso coisa aqui, né, o nosso, lembra lá do nosso JS, né, que é o nosso particles, né, JS, né? Então ele faz esse efeito aí bem bacana pra gente. Coloquei aqui um coisa aqui também, né, um slide, né? Ficou assim. Coloquei muitas informações aqui, a gente vai trabalhar o CSS ainda. Então simplesmente está aí, tá, pessoal? Então ficou desta forma. A gente vai ainda trabalhar muita coisa aqui, que é onde é que a gente vamos começar de cá de cima, que eu já dei uma pausa aí para fazer exercício, mais, e já entrei aqui e fiz aqui, que é coisa tudo fictício agora, tá, pessoal? Então, o que a gente criou aqui? A gente criou os nossos links, né, aqui, linkamos aqui, né, os nossos coisas, né, o nosso CSS, criamos aqui uma navbar ali, né, onde é que tem os nossos, a nossa navbar, né, aqui, onde é que a gente tem as nossas informações aqui, né? Ok, a nossa logo. Então temos aí, né, a nossa sobre, né, nossa experiência, por aí vai. A gente criou aqui uma seção onde está carregando a nossa imagem, né? Aí o nosso título. Uma seção sobre mim, né, que é onde é que a gente vai clicar aqui sobre mim. Então quando eu clico, traz aí pra gente, né? Eu esqueci de linkar aqui para voltar para home, né? Mas não tem problema, depois a gente faz isso aí, né? Ok, assim na mesma sequência, experiência, habilidade, educação, projeto, contato, tá tudo aí, né? Então temos aí, agora a gente tem a nossa experiência, né? Que é experience, aqui, né? Então temos aí, tudo fictício, tá, pessoal? Então temos aí algumas coisas que eu coloquei aqui, né? Fecha a nossa section aqui. A gente tem as nossas skills, né? Que é as nossas habilidades. Aí o que você trabalha, então você coloca aí. Coloquei aqui, né? O Cloudinary para a gente fazer upload de imagem. O Stripe como gateway de pagamentos. Figma e por aí vai. A gente tem aqui, né? A nossa Education, né? Que é a nossa sessão de educações, né, que a gente fez. Então tudo fictício aí também, tá, pessoal? Depois mais embaixo a gente tem aqui a nossa classe Projects, né? Quando eu clicar aqui também, né? Então eu vou ter estes projetos, ele traz aí para nós, ok? Bacana. Então
tá aí desta forma aí pra gente. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o nosso... temos aqui o nosso project, temos aqui a nossa contato, né, que é a nossas contact. A gente colocou simplesmente um formulário ali, né, com o nosso e-mail, nome, a mensagem que a gente vai enviar e um rodapé, né, aí com alguns links do Twitter, GitHub, Facebook, Instagram. Aqui o script, né, para a gente poder trazer aquela mensagem ali, né, que ele está fazendo o display aqui, ó, esta daqui, ok? Então, tá aí bacana. Aqui criamos uma consta aqui, né, para o nosso Rainbug e o nosso Nav Links, né? Então, quando eu clico, né, ele engatilha aí pra gente, ok? Aqui é o nosso Particles, né, que a gente coisou lá, ó, tá tudo aí. Configurei desta forma aí, tá, pessoal? Você configura da forma que você queira, tá? E fica bacana aí desta forma. Agora a gente tem que trabalhar o CSS para a gente poder trazer todas as nossas listagens, né? Ou seja, todos o nosso sobre a nossa experiência, tudo aqui bacaninha, né? Tá aí tudo bagunçado porque eu só adiantei aí, então tá aí já linkado aqui para nós, correto? O que eu tinha que ter feito aqui é voltar aqui para home, né, cara? Então, onde é que a gente tem o nosso projeto? Cadê? Aqui, né? Então, quando eu clico aqui novamente, né, na nossa navbar, na nossa logo, né? Então, simplesmente a gente pode colocar uma âncora aqui, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar espaço aqui e vamos fazer o seguinte, vamos então jogar ela lá para nossa index, né? .html, correto? Ok. Na mesma sequência agora, então, dou um Ctrl X e jogo para dentro, correto? Se a gente vir cá, eu vou clicar aqui, voltei, só que a gente tem que trabalhar este CSS dela também, né? Porque ali agora ficou estranho ali, né? Ok, depois a gente faz isso aí, porque agora a gente já jogou ela para dentro da nossa âncora, né? Depois a gente trabalha ela aí sem problemas nenhum. Ok, então basicamente isso aí, né? Beleza. Bom, então agora o que a gente precisa fazer é trabalhar o nosso CSS, né? Bom, pessoal, então a gente já fez aqui, a gente já tem a nossa margem, né? A gente já colocou o nosso body, a gente tem aqui a nossa navbar, né? Temos a nossa logo também. A gente já tem os nossos links, né? A nossa nav links. Temos aí a nossa coisa também, né? A nossa âncora aqui, né? Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui, neste caso, eu preciso, seria bom de colocar um hover também, né? Na nossos links, né? Pode ser? Pode ser, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui, já tem a nossa nave aqui, né? Vou copiar isso daqui, cara, ó, Ctrl o C, vou vir abaixo, Ctrl o V, né? Então vai ser a nossa navbar, os nossos links, LI, a nossa âncora. Vamos fazer o seguinte, então 2 pontos, quando eu passar o hover, né, que eu passar o meu mouse, então hover vai receber o seguinte, vamos colocar aqui para ela simplesmente uma color. A gente coloca aqui a color, a gente pode puxar a nossa variável, né? A gente tem uma variável que é a nossa accent, né? Vamos colocar aqui color, ok? Então observe quando a gente leva o mouse lá, já faz lá pra gente, né? Ok. Bom, temos a nossa intro, aqui temos nossos particles, né? E aqui embaixo eu vou colocar uma configuração para ele, tá, pessoal? Que é simplesmente o canvas, né? Então a gente vai colocar um filtro, vamos colocar aqui uma shadow para ele, né? E tá aí bacana, né? Então tá bacana aí, mais ou menos, né?
ok? Se a gente vir aqui, a gente já tem aquele coisa ali, né? Ok, bom, temos aí o nosso intro content, a intro content, né? Tá bom desta forma aí. Temos o nosso intro text, a nossa H1 e temos a nossa imagem já, né? Perfeito. Vamos trabalhar nossas sections, né? Eu vou puxar mais aqui porque agora a gente vai trabalhar só com CSS. Eita, então CSS é mais curto aqui, né? E vou expandir mais o nosso coisa aqui, né? Ok, então vamos começar a trabalhar as nossas seções, né? Para isso aí, então vamos fazer o seguinte: eu vou colocar o meu about, né? E lá no nosso about section, vamos fazer o seguinte: vamos então pegar todas elas, né? Neste caso aí, vamos fazer o seguinte: eu preciso também da nossa experience, né? Desta forma aí, vírgula, a gente vai trabalhar também as nossas skills, né? Então, skills, né? Que mais? A gente tem lá a nossa education, né? Ou education, como queira dizer. Então, education, a gente tem mais o que? Ali eu esqueci do coisa. Temos o nosso project, né? O nosso project, vamos fazer o seguinte, deixa eu só marcar aqui também. Ok. A gente vai fazer um padding, vamos colocar aqui um padding de 4 RAM, né? Então, ela já melhorou aqui para nós, né? Ela já tá bacana aí. Ok, o que mais que a gente pode colocar aqui? Eu vou colocar 2 RAM. Ok, vamos verificar. Então, ficou bacana, né? Ok. O que mais que a gente pode fazer? Vamos colocar aqui o máximo. Então, o máximo de width. Vamos colocar o seguinte. Temos a nossa var. Podemos usar ela, que é a max, né? Width. Ok. O que mais que a gente pode fazer? Margem. Vamos colocar uma margem de off. Ok, vamos verificar. Ficou bacana. A nossa seção agora. Vamos pegar a nossa time, né? Então, ponto time. Temos lá a nossa section. E para ela a gente vai fazer o seguinte: simplesmente um padding de 4 rams por 2 rams também. Então, bacana aí. Se observar, ela não mudou nada, né? Porque com certeza, como é time, eu acho que eu coloquei line. Vamos ver. Ai, isso mesmo, ok? Então já mudou aí pra gente, bacana. Vamos fazer o seguinte: o que mais que a gente precisa aqui? A gente vai precisar agora do timeline aqui, né? Então vamos colocar o nosso timeline, ponto, né? Então, ponto timeline. A gente vai precisar aqui para ele o que? Vamos fazer o seguinte: border, né? Vamos colocar no left, vamos colocar 3 pixels, por exemplo. Solid, vamos colocar a nossa variável e lá a gente tem a nossa variável traço accent color, né? Vamos verificar. Isso daí ficou bacana ali. Ok, vamos colocar aqueles pontinhos para dividir um por um, né? Então, margin, vou colocar left. Vamos colocar 20 pixels. Vamos verificar. Isto, bacana. Vamos colocar padding no left também. E a gente vai fazer o seguinte: 40 pixels. Creio que vai ficar isto aí, bacana. Position, vamos colocar relative. O que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar um margin de 2 RAM por 0. Vamos verificar. Ok, bacana. Centralizou, né? Na mesma sequência, vamos ter o nosso time
no caso, line item, não é isso que a gente colocou? Creio que sim, a gente vai verificar agora se é isto. Margin no bottom. Vamos colocar 2 rams. Vamos verificar. Aí, tá ficando bacana. O que mais que eu posso colocar aqui? Position. Vamos colocar relative. Que mais? Padding no left. O que a gente coloca aqui? 40 pixels também. Vamos verificar. Tá bom, né? Ok, bem centralizado. Ok, beleza. Vamos colocar um ponto timeline. Temos o nosso item. Vou pegar ele aqui. Vamos colocar um before nele. E neste before a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso content, né? Vamos fazer o seguinte, vazio, desta forma aí. Vamos fazer o seguinte, que mais? Position, vamos colocar, ok, absolute, ok. Mais o que? Top, vamos colocar 40 pixels. Left, vamos colocar, epa, que merda, hein? 40 pixels, né? O que tá faltando aqui? Vamos colocar lá um left. Vamos ter o left de... O que a gente coloca? Como lá em cima vou pôr 52.5 pixels, hein? Vamos ver. Ficou legal aí, não ficou, cara? Só que aqui esse topo aqui também... Esse topo tá ficando exagerado aqui, né? Vamos colocar 4 pixels. Vamos verificar. Tá bom. Ok, então left. Vamos deixar desta forma. Vamos colocar um width. Este width vamos colocar 18 pixels. Que merda, né? Tá ficando bom, tá? Vamos fazer o seguinte. O height. Vamos mexer no height. O height, vamos colocar o que? 18 pixels. Que mais? Um background. Color? Não, só background, né? Vamos colocar uma var que a gente tem. E esta var tá lá o nosso height, né? Que a gente tem. Deixa eu ver se ele vai pegar aqui. Não pegou, né, cara? Que é o nosso background. A gente... porque eu escrevi errado. Tem ali o highlight color. Então ele vai... Aí, agora sim, pôs os pontinhos aqui para nós. Ok, o que mais que a gente pode colocar? Este rosa aqui também. Rosa. Vamos ver aqui, o que a gente tem aqui. Eu peguei de qualquer coisa. Vamos pôr um verde aqui. Vamos pôr... o verde combina melhor, né? Desta forma aí, tá de bom tamanho. Ok. Vamos descer mais embaixo, então, e vamos continuar. Então, o que eu preciso? A gente colocou o background. Border. Vamos lá, borda o que? Radius, para ele ficar redondo. Vamos colocar o que? 50%. Vamos verificar. E bom, ficou bacana ali, né? Ok. O que mais que a gente pode colocar? Borda. Traço, não só borda. Vamos manipular ela de 2 pixels. Solid. E vamos colocar white. Vamos verificar. Isto ficou bacana. O que mais que a gente pode colocar? Um Zelta, né? Um Zelta Index. O que a gente coloca aqui? 2. Perfeito, né? Ficou bacana, né? Perfeito. Vamos pegar isso daqui e agora vamos colocar um after, né?
ok, Ctrl o V, e aqui vai ser after. Ok, então no after eu posso deixar posição, o topo eu vou colocar uns 14 agora. Que mais? O left vamos colocar uns 35 pixels. Que mais? Width, vamos colocar aqui uns 56 pixels. O que a gente põe, hein? Será que vai bater? Vamos pôr uns 56 e vamos verificar. Tá ali, né? Tá ficando estranho aí, né? Mas vamos tirar isso daqui e vamos fazer o seguinte. Vamos lá, já saiu. O content, ok, absoluto, vamos colocar um 14, left. Left a gente pode colocar um menos 35 para ele ficar bem aqui, né? Ok. Left 35, width 56, pôr um height. E este height vai receber o seguinte, 2 pixels, e a gente vai verificar. Ok, agora vamos trazer ele, o background color, vamos trazer a nossa var. Qual a var? A nossa accent color, vamos verificar. Isso aí, agora ficou bacana ali, né? Indicando cada título ali, né? Vamos colocar um Zelta para ele também. Vamos pegar aqui, Ctrl o C e Ctrl o V. Aqui eu vou colocar o Zelta de 1 mais ou menos. Ok. Bacana, né? Ok. Bom, vamos trabalhar o nosso time, né? A gente tem o nosso time, no caso, line item, né? Temos lá o nosso H3, ok. O que eu vou fazer para ele? Um margin no bottom de que a gente põe 0.2 rams. Vamos verificar isto. Ok, bacana. Vamos colocar color. Vamos colocar um var que a gente tem, que é o nosso traço accent color. Ok, bom. Tendo isso daí, a gente vai pegar nossas skills agora, né? Então, ponto skills. Eu não lembro se eu coloquei no plural, mas com certeza está no plural, que é a nossa section. E a gente vai fazer o seguinte para ela. Vamos colocar um padding. Este padding vai ser, vamos verificar ali, né? 4 rams. Agora que a gente vai ver se está funcionando, né? Por isso aí, por 2 rams. Vamos verificar. Beleza. Bom, vamos fazer o seguinte. Tá aí. Vamos pegar. O negócio é o nosso coisa aqui, né, cara? A gente colocou, ok. O nosso skill section. Vamos colocar o texto no center. Então, o text é traço align. Vamos colocar ele no center. Isto, aí sim. Agora a gente precisa manipular isso aqui, né? Tirar isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Para isso aí, vamos pegar o nosso ponto skills, a nossa section, e vamos pegar a nossa UL, né? Então, primeira coisa é tirar esses pontinhos delas aí. Então, é o nosso list traço style. A gente vai colocar none, né? E aí, saiu tudo aí. Ok, bom. Tendo isso aí agora, a gente precisa também fazer o seguinte, começar a estruturar ela, né? Então, podemos colocar uma margem no topo de 1 RAM. Vamos verificar isto. Vamos fazer o seguinte.
um display flex, né? Verificamos, aí, beleza, bacana. O que mais que a gente pode colocar? Vamos colocar um flex traço wrap, e neste traço wrap vamos colocar o wrap. Vamos verificar, bacana. Que mais que eu posso colocar aí? Um justify content center. Isto tá lendo. Que mais que eu posso? Um gap de 1 RAM. Vamos verificar, aí beleza. Agora a gente vai colocar uma sombra nela, né? Que isso aqui é tudo fictício, tá, pessoal? Tudo fictício isso aqui que eu peguei, tá? Então, no caso, a maioria que eu trabalho com isso quase tudo aqui. Ou seja, Firebase, Render, já tudo aqui, Git, Bcrypt, tudo aqui eu trabalho. Se você for lá no meu canal, tem tudo isso lá, né? É isso aqui tudo, Node.js, Bootstrap, tá aí. Eu nem sei aonde que eu peguei isso nos meus coisas aqui, mas tá tudo aí. Bom, então, bacana. Vamos fazer o seguinte, ponto skills. Vamos pegar aqui a nossa section e vamos trabalhar a nossa LI, né? Então, o que a gente vai fazer? Agora sim, a gente vai colocar, né? Um background color para nossa var, para dar uma sombra de tipo de botões aqui, tá, pessoal? A gente vai colocar aqui, a gente tem uma card, né? A card BG, vamos verificar. E agora que eu não lembro, vamos ver aqui em cima, o que a gente colocou aqui. Cadê card BG, que tá preta, né? Faz sentido. Faz, não? É só a gente mudar a coisa dela, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um padding, que merda, hein? Vamos colocar aqui um padding de 0.6 rams por 1 RAM, ok. Agora ficou bacana ali, né? O fundo ali, tipo um botão, né? Ok, borda. Vamos colocar borda radius. Vamos colocar nossa var. Que lá a gente tem uma form. Que a gente tem lá? Form, borda radius, ok. Vamos verificar. Isso ficou bacana ali, né, cara? A gente tem uma outra borda lá. Vamos pegar uma borda. Epa, que merda, hein? Borda. O que a gente vai colocar aqui para ela? Um pixels. Solid. Var. E lá a gente tem uma borda color, não é isso? Isto, vamos verificar. Isto aí. Ok. Uma transaction para ficar bem bacana. Esse transaction a gente vai colocar all. Vamos colocar 0.3 seconds e easy, né? Opa, easy isto. Vamos verificar. Tá mais ou menos aí, né? Ok. O que a gente precisa fazer é colocar o mouse pointer, né? Não pode esquecer dele, né? Ou seja, o cursor, né? Então o cursor, vamos colocar ele, cursor, né? Vamos colocar este cursor, ó, ele já está modificando ali para nós. Vamos colocar pointer, né? Então agora eu levo ali, eu tenho meu cursor. Ok. Temos os nossos projetos, então project é o projects, não lembro, hein? Projects, se eu não me engano, section.
Agora eu não sei, né? Mas se não funcionar, a gente vai lá e vê isso aí. Cola. Vamos colocar o que? A nossa var. E lá tem uma var que é a nossa accent, né? Colo. Vamos verificar. Ok. Tá ficando bacana, né? Ok. Vamos verificar aqui. Ok, então deixa aí. O que a gente precisa fazer é o seguinte, um fonte traço size, vamos colocar de 2.2 rams, vamos verificar. Parece que ficou meio grande, né? Mas a gente tá bom aí, que fica destacado os nossos projetos. Mod, vamos colocar o mod no bottom de 2 ram, vamos verificar. Ok, tá bom, né? Vamos fazer o seguinte, a nossa H2 é ponto nosso project na seção, né? Vamos pegar os nossos label H2. O que eu vou colocar lá? Um colo, vamos colocar o colo de var. Temos lá a nossa accent colo, ok. O que a gente vai colocar? Que merda, né? Vamos modificar aqui na nossa seção. Vamos deixar o seguinte, a gente não colocou padding, né? Na nossa seção, vamos colocar então padding, por exemplo, de 4 RAM por 2 RAM. A gente tinha... Ah, não. Ok. Bom, tendo isso daí, vamos fazer o seguinte. Vamos melhorar ela. A gente tá vendo ali, ó. Então melhorou ali, né? Pedem um background. Cola. Vamos colocar novamente a nossa var. E lá temos a nossa accent cola. Está aí. Ok. O text align, vamos colocar ele no center para destacar. Ok. Então agora a gente pode mexer com isso aí, né? Center. Agora vamos para o nosso H2, então. No nosso H2, colo, vamos colocar um fonte size, pode ser, né? Ali tá meio pequena, né? Então vamos colocar de 2.2 RAM. Vamos verificar. Ok, mais ou menos, né? Tendo isso aí, então, a gente pode colocar uma mod, como eu disse, no bottom, né? Ok, o que a gente põe? Uns 2 RAMs. Vamos verificar. Ok. Creio que aí tá bom, né, cara? Ok, tá bom, né? Vamos colocar o nosso project section e vamos targar o ponto project. E vamos fazer o seguinte. Vamos então melhorar isso aí. Background color. Vamos colocar a nossa var e lá temos a nossa accent color. Ok. Bom, que mais? Vamos colocar um border de 1 pixels, solid, que mais? Var, e vamos colocar a nossa borda color. Ok. Bom, tendo isso aí, padding, vamos colocar de 1.5 RAM. Vamos verificar. Aí, beleza. Ok, o que mais que a gente pode pôr aqui? Margem. Vamos colocar margem de 1.5 RAM, né? Pode ser, né? Eu vou colocar
Alf também, vamos verificar. Isto. Ok, border radius, vamos colocar 12, por exemplo, 12 rams, 12 pixels, vamos verificar. Aí ficou casquina arredondadas, né? Ok. Que mais que a gente pode colocar? Um box traço shadow. Vamos colocar de 0,4 pixels. Vamos colocar 12 pixels, tá lá, modificando. Vamos colocar um RGB, GBA, né? Isto. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos mesclar as nossas coisas, né? Então vou colocar para vermelho 0, para verde 0, azul 0 e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 0,15. Isto aí ficou bacana, né? Bem destacável, né? Ok, máximo width. Vamos fazer o seguinte, o que nós colocamos aí? 700 pixels, vamos verificar. Tá bom aí, né, cara? O que mais que a gente pode colocar? Um transaction. Vamos fazer o seguinte, este transaction, a gente pode colocar um transform. Vamos pôr transform. Porque aqui não tá me pegando aí, cara. Transform, né? Ok, vamos deixar assim. Vamos colocar 0,3 segundos. Que mais que a gente coloca? Vamos pôr easy também. Que mais? Box traço shadow. Que a gente coloca? Vamos colocar aqui shadow, né? Vamos colocar 0,3 segundos. E vamos colocar easy também. Vamos verificar aí. Tá bom aí, né? Ok. Bom. Mais ou menos isso, né, cara? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso project. O nosso project section. E vamos pegar aqui o ponto project. Project o que? O nosso 2 pontos. E vamos colocar hover, né? Para quando a gente pôr o mouse lá em cima da nossa box aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, para destacar eu vou colocar um transform. Este transform a gente vai colocar ele como transform. Tem aqui no, vamos colocar no Y o translated, né? E não transform. Vamos colocar menos. A gente põe aqui uns 5 pixels. Vamos verificar depois, vai ficar legal, né? E a gente vai colocar então a box. Quando eu colocar lá no shadow, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar 0,8 pixels. Pro 20 pixels. E vamos fazer o seguinte, o RGBA. Agora sim a gente vai fazer o seguinte, vamos manipular isso aqui, né? Então vou colocar aqui também 0, 0, 0 e vou colocar aqui um 0,2. Aí, agora sim, ficou bacana, né? Tirei. Aí, ok, bacana, né, cara? Beleza, né? Vamos fazer o seguinte, cara. Que mais? Vamos mexer com estes labels. Então lá a gente tem nosso H3, né? Ponto project. E lá a gente vai fazer o seguinte, temos o H3 e para ele, então, a gente vai colocar color e a nossa color vai receber a nossa var, traço, ok,
fonte, no caso size, vamos colocar 1.5 RAM. Vamos verificar lá. Ok. Margem no bottom, vamos colocar, por exemplo, 0.5 RAM. Vamos verificar. Ok. O que mais que a gente... Deixa eu puxar um pouco aqui para cima. Ok. Vamos ver o nosso parágrafo ponto project, e lá a gente tem o nosso parágrafo, né? Para ele a gente vai colocar a nossa cola. Eu poderia copiar um pouco disso. Traço, temos o nosso text colo. Que mais? A gente pode colocar um fonte size, não é isto? E este fonte size, vamos pôr um RAM. Vamos verificar lá. Ok. Que mais? Margem no bottom, vamos colocar o que? Um RAM. Mais o que? Um line. Line traço high, vamos colocar 1.6. Vamos verificar. E aí, ficou legal, né, cara? Bom, tendo isso daí, vamos mexer com o nosso botão, né? Ok. Então, ponto projects, no caso aqui é project, né? Project, traço, temos nossos botões, não é isso? E lá a gente tem o nosso âncora. Então, display, vamos colocar inline, né? Vamos verificar. Inline, o que eu vou colocar aqui? Traço block. Ok. Que mais? Padding. Vamos colocar... Epa, que merda, hein? Vamos colocar padding. Este padding a gente vai colocar 10 pixels por 18 pixels. Vamos verificar. Já espalhou aqui, né? Tá bacana aí. O font size, vamos fazer o seguinte: 0.95 rams. Vamos verificar. Ok. Que mais? Border radius, vamos colocar aqui borda. Qual é o atalho? Não lembro. Border radius, vamos fazer o seguinte: 6 pixels. Ok. O que mais? O text decoration, para tirar aquele lista, aquele coisa dele. None. Então já tá sem os risquinhos embaixo. Font weight, vamos colocar, ele pôs normal aí, mas eu quero ele bem destacado. Vou pôr uns 600 por aí afora. Ok, melhorou. Color, vamos colocar aqui, que a gente coloque FFF. Vamos verificar. Ok. Que mais? Um transaction, né? Ou pode ser um transaction, né? Então esse transaction pega um background. Epa. Vamos colocar um pode ser background. Vamos colocar de 0.3 segundos. E easy, né? Ok. Temos agora o nosso botão ao vivo e o nosso código, né? Então vamos lá. O nosso ponto btn, no caso traço live, né? Vamos fazer o seguinte: background color. Não só vamos pôr background, porque a gente já tem essa cor também, né? Vamos pegar Ava e ele vai receber a nossa accent color. Vamos verificar. Ok, né? Bacana, tá bom aí. É isto mesmo. Eu não lembro se é este coisa, né, cara? BTN Live. Creio eu que sim, né?
Então, background vai receber vá, ok? Vamos colocar o nosso código também, só que ele não mudou a cor, né? Ok. Qual é a nossa cor accent? Deixa eu verificar cá em cima. Cadê? Cadê? Borda. Aqui a nossa accent color é azul, né? E ele não mudou, né, cara? Por quê, hein? Vamos pegar isso aqui contra o C. Tá errado. Nós escrevemos errado. Vamos verificar. Vamos lá. Então, o nosso botão... Ele não modificou. Depois a gente vê isso aí também, né? Se o nosso botão tá certo, né? Ctrl C, vamos embaixo, Ctrl o V. E agora a gente tem o nosso code, né? Vamos verificar. No coisa que eu coloco como background, eu vou colocar o high color, o color, né? A gente tem isso aí também. Vamos verificar. Não trouxe, né? Mas eu posso fazer o seguinte. Vamos tirar aqui, vamos colocar traço. Temos lá o nosso height, né? Que é o nosso height color. Aí, ele... Ah, tá, cara. Este aqui é porque a gente tá pegando aqui, eu tô confundindo com text. Mas a gente vinha aqui, por exemplo, e colocar aqui um red, né? Verificamos, tá lá. Ok, então aqui a gente pode deixar ele, vamos deixar red só para ficar destacável desta forma. Ou a gente pode colocar aqui, por exemplo, vamos pôr aqui um orange, né? Ok, vamos verificar, tá bom aí, né? Ok, então tá aí. O que a gente precisa mais? A gente precisa do nosso hover, né? Então vamos pôr aqui o nosso project, o nosso project buttons. Lá no hover, vamos fazer o seguinte, cara. O que a gente coloca aqui? Não é hover. Que a gente põe para ele quando a gente colocar lá, vamos colocar um transform. Este transform a gente pode colocar ele, que merda, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele o transform no X, pode ser? No X não, no Y, né? Então aqui a gente faz o seguinte, menos 2 pixels. Vamos verificar. Ficou mais ou menos, né? Podemos aceitar isso aí, né? Vamos colocar um opacity, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, o que a gente põe aqui? 0.92, não, só 92. Lá. Ok. Deu aquele... Bom, bacana. Bom, nosso formulário aqui agora, né? Vamos pegar o ponto contact, o nosso contact traço section, vamos pegar o H2 e vamos fazer o seguinte, font size, vamos pegar aqui 2.2 RAM, deixa eu ver aqui, isto, bacana. O que mais a gente pode colocar? Vamos colocar uma margem no bottom. Ele ali agora ele não está aceitando ali, deixa ali. A gente vai conferir no ponto 5 RAM. Creio que fica bom. O que mais a gente pode colocar? Um clear. Vamos colocar um clear, a nossa var, traço accent color. Vamos verificar. Ok, mais ou menos, né? O
que mais que a gente pode colocar aqui para ele? Os títulos, né? Vamos trabalhar aqui. Deixa eu pôr ele aqui. O nosso ponto, o nosso contact section, né? A gente precisa dela. Então, contact-section. Vamos trabalhar ela, né? Que é toda a nossa seção aqui, né? Então, pedem, vamos colocar o seguinte, 5 RAM por 2 RAM, creio que vai ficar bom. Eu não tô vendo ali porque ele não tá coisando ali, mas depois a gente vê, né, pessoal? Text-align, vamos colocar center, que mais? Background color. Vamos trazer a nossa var, que a gente tem lá a nossa BG color. Que mais que eu posso colocar aqui? Color. Vamos colocar a nossa var. Lá a gente tem a nossa text color, né? Vamos verificar agora. Isso aí ficou bacana ali, né? Ok, bom, tendo isso aí, que mais? Temos nossos títulos, né? Então, vou fazer o seguinte, Ctrl C. Poderia dar uma pausa, né, pessoal? Mas vamos aqui devagar e sempre, né? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, o nosso contact, né? Temos lá o subtitle, né? Então, subtitle. O que a gente vai pedir para ele? Vamos aqui. Eu vou tirar tudo isso daqui. E a gente vai pegar um display. Flex. Que mais? Vamos colocar um flex traço direction. Vai ser coluna, né? Mais o que? Vamos colocar um gap de 1.2 RAM. O máximo de largura, vamos colocar 600 pixels. Margem, vamos verificar, deixar alto, vamos ver o que que deu aqui. Tá aí mais ou menos, né? Os nossos inputs, agora tem o nosso form, né? Pra gente trabalhar ele aqui. Então, vamos fazer o seguinte, não pode deixar aí, vamos lá, ponto contact. No nosso ponto contact section, a gente vai fazer o seguinte, temos lá o nosso form, né? Ok, neste formulário, a gente pode fazer o seguinte, isso aqui também, esse título aqui, cara, a gente pode fazer o seguinte, este aqui eu vou colocar Ctrl C no nosso form. Ok, e aqui para o nosso título, eu vou modificar isso aqui para o nosso título. Font size, vamos fazer o seguinte, 1 RAM, né? Ok, o que mais que eu coloco aqui? Uma margem no bottom, vamos colocar 2 RAM. Color, a gente tem uma color que vai chamar, deixa eu ver, a gente tem lá do nosso footer, né? Vou colocar aqui footer color. Vamos verificar agora se agora melhorou, né? Ok. Ok, agora tem os nossos inputs, né? Então, para ele, vamos colocar um ponto input. Neste ponto input traço group que a gente tem lá, vamos tagar o nosso input, tá, pessoal? Isso aí tá tudo lá nas nossas div com as IDs, vocês lembram de tudo lá, né? Então tá aí tá lá, correto? Só que aqui também eu preciso tagar mais aqui. Então eu vou tirar isso daqui, vírgula. O que a gente vai fazer aqui? Ponto input. A gente vai fazer o seguinte, temos lá o nosso grupo e lá a gente tem o nosso text area, que é esta área ali que a gente vai escrever a nossa coisa, né? Então para ela vamos colocar um width
de 100%, né? Ok. Eu não sei se tá ficando legal. Tô fazendo. Pessoal, 38 anos de carreira, tá, pessoal? Eu escrevo código todo dia. Então, isso aí pra mim não é tanto. Já tá quase que automático. Não sinta constrangido se você é um iniciante e não consegue. Eu sempre falo, tá? O remédio do programador é o erro, tá, pessoal? Então. Vamos colocar aqui o padding de que 100% também. Que mais? Ou seja, 100%. Que coisa, né? Pô, um RAM. Ok. Bom, o background color. Vamos colocar a nossa variável que se chama lá o nosso form. Temos lá background. Que mais? Vamos colocar aqui borda. Vamos colocar um pixel solid. Que mais que a gente coloca? A nossa var, que temos lá a nossa borda color, né? Vamos colocar um radial para ela também. Então, borda traço radius. Vamos colocar o que? Temos lá a nossa var, que chama o nosso form radial. Ok, que mais? Vamos fazer o seguinte: color. Vamos colocar a nossa texto, né? Então text color, né? Que mais que a gente tem? Um font size. Vamos colocar de 1 RAM. Mais o que? Vamos colocar um transaction, né? Pode ser um transaction para ficar legal, né? Borda. Vamos colocar 0,3 segundo easy. Eita, easy. Vírgula. Box traço. No caso, shadow, né? Vamos colocar 0,3 segundo easy também. Vamos verificar. Vamos vir aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o Fox, né? Podemos então fazer isso também. Então, nosso input group. Vamos pegar o nosso input e vamos colocar aqui 2 pontos focus, né? Então tá bom aí. O que a gente vai fazer para ele? Aqui a gente pode fazer o seguinte: vamos tagar ele e vamos pegar o text area também, né? Então vamos colocar aqui o nosso input group e no text area vamos fazer o seguinte: vamos colocar 2 pontos, chamamos o nosso focus. Ok. Então vamos colocar lá um borda, né? O que a gente coloca? Só um borda, né? De 1 RAM ou pixels. Vamos colocar pixels, fica melhor, né? No caso aqui. Então, pixels solid. E vamos colocar nossa var, que se chama a nossa accent color. Que mais? Vamos colocar um outline. Este outline vamos colocar none. Que mais que a gente pode colocar? Box traço shadow. Vamos colocar 0 por 0 por 8 pixels. RGBA. Vamos colocar aqui. O que a gente coloca aqui para ele? No caso, vamos colocar de red 78, de verde 168 por aí afora, 222 azul e vamos colocar um 0,4. Verificamos e tá ali, né? Ok.
Vamos agora então trabalhar os nossos botões, né? Então vamos colocar aqui ponto contact. Temos a nossa seção, né? Traço section. Vamos fazer o seguinte, lá nos buttons ou no button, vamos fazer o seguinte, padding. Vamos colocar, por exemplo, um rem. Tá bom, né? Eu creio, né? Vamos colocar um font weight. Vamos colocar both. Ok. Mas o que? Vamos colocar um font size de um rem. Que mais? Um background. Só background. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar ele linear. Gradiente. Vamos colocar aqui uns 135 degrees. Vírgula. Vamos chamar a nossa var. A gente tem uma var que chama accent color, né? Ok, bom, eu vou expandir tudo aqui. Dentro desta aí a gente sai, vírgula, vamos colocar outra var que a gente tem, que se chama a nossa height, ou seja, a nossa height color. Ok, mas o que a gente precisa? Vamos colocar um color, né, de white, né, que é a cor da letra. Vamos colocar um border none, que mais? Um border radius, não é isto? Border traço radius. O que a gente coloca? Temos a nossa var e lá a gente tem a nossa forma. Forma o que? Forma border radius. Que mais que eu posso colocar? O cursor, né? Temos que colocar ele point, porque a gente vai escrever lá um transaction de background, né? Vamos colocar background, o que? 0.3 segundo easy. Que mais? Vírgula, vamos colocar um transform de 0.2 segundos easy também. Vamos ver se essa bobiça tá funcionando, cara. Vamos vir aqui, ali, isto mesmo, tá bacana aí. Combinou com o nosso botão ali, né? Ok, bom, o que mais que a gente tem? A gente precisa do seguinte, cara. A gente precisa do nosso hover, né? Quando ele coisar aqui, vamos pôr um hover nele. Então vamos colocar aí ponto contact. Este contact section. Vamos colocar button, né? Desta forma aí. Eu vou colocar um hover. Então quando eu passar o mouse lá, a gente vai fazer o seguinte: um transform. Vamos colocar o que? Vamos colocar um transform no y de que, cara, menos 2 pixels. Que mais? Box traço shadow para ficar bacana de 0,6 pixels, 15 pixels, RGBA. E vamos vir aqui então e vamos ver o que a gente põe aqui. Vermelho 255. Que mais aqui? 76 para a gente embrulhar aquilo lá, né? Lembra que ficou mais verde na esquerda, na direita, né? Então eu vou colocar
de azul 96 e 0.2. Vamos verificar. Então, quando eu levo, né, ele dá o translation ali, né? Ó, ele fica um pouquinho mais escuro, ela tá vendo a sombra embaixo? E ele dá aquele ressalto lá. Isso tá aí, bacana, ficou bem discreto aí, gostei. Então, bom, eu acho que a última coisa agora que a gente tem é o nosso coisa, né, cara? Ficou bacana, né? O que a gente tem agora é o nosso rodapé, né? Vamos lá. Vamos trabalhar o nosso, o nosso footer. E o nosso footer vai receber o seguinte. Bom, vamos começar por background. Color, vamos pegar a nossa var. E lá a gente tem a nossa navbar, né? BG. Para ele ficar igual, né? Color. Vamos pegar aqui var também. E lá a gente tem a nossa footer color, né? Que eu coloco aqui? Text traço align. Vamos sentar lá pro center, né? Mas o que a gente pode colocar? Um padding de que? Vamos por 20 pixels por 0. Creio que fica legal. Eu não tô vendo não, mas pelo que eu tô fazendo aqui, eu tenho uma noção, né? Vamos colocar um font family também. E a gente tem uma var lá que chama a nossa font family, né? Que mais? Border traço top, pode ser. Vamos colocar um pixel solid. E temos a nossa var, que a gente chama ela de border, né? Border color. Vamos verificar. Se a gente vir aqui, isso aí, né? Temos ali os nossos ícones para a gente poder trabalhar. Então, vamos primeiro aqui fazer o seguinte. Footer, temos lá o nosso parágrafo, né? Deixa o parágrafo margem, vamos colocar uma margem no bottom, 10 pixels. Creio que fica bom. Um font size, né? Então, fonte traço size. Vamos colocar, por exemplo, 16 pixels. Vamos verificar. Mais ou menos aí, né? Ok. Agora a gente tem que trabalhar esses ícones e a gente tem que trabalhar o nosso responsivo também, né, pessoal? Bom, o nosso projeto, o vídeo está ficando muito longo, né, pessoal? O que eu vou fazer? Para tirar essas medidas, tudo aqui, eu vou dar uma pausa, vou fazer aqui e eu retorno aqui explicando para vocês que basicamente é tudo repetido, tá? Basicamente, então, né, pessoal, a gente fez aqui o nosso footer, a gente pegou o nosso brand, né, a gente colocou tudo aqui bacana, as nossas redes sociais, né, tudo aí, né, pessoal. Vocês já estão por dentro ali, o nosso hambúrguer, né, colocamos tudo aqui bacana, né, nossos links aqui para tela pequena, né, então tá aí desta forma aí. Eu vou deixar esses códigos aí para vocês também estudarem. Temos a nossa intro lá, quando a gente entrar. Aqui é tudo o que a gente repetiu, tá, pessoal? Principalmente a nossa imagem, né? Então, quando entra na tela pequena, ela tem que diminuir. Tudo aqui é repetitivo aqui o que a gente já fez, mas porém na tag mídia, né? Que aí a gente passa a largura aqui que a gente queira, né? E do resto é isso aí, tá, pessoal? Então, tá bacana e ficou desta forma aqui, ficou bem bacana, né? Então, onde a gente tem
a nossa home, né? Então a gente tem a nossa sobre, ele joga aqui para nós sobre nós, né? Sobre mim, por exemplo, a experiência, né? Então joga aqui para nossa experiência de trabalho, então temos tudo aqui, as nossas habilidades, né? Então temos aqui o nosso efeito que a gente colocou bem bacana, né? Temos aqui a nossa educação, né? A education, então tá aí, ele traz aqui para a gente poder enviar a nossa mensagem e tudo mais. Aqui ao vivo eu coloquei o meu coisa, né? O meu canal. E aqui no código eu coloquei para jogar para o nosso GitHub. Aqui a gente tem os nossos projetos, né? Também traz aqui os nossos projetos, né? Ok, ficou bem bacana aqui, né? Temos aqui o nosso contato, joga aqui direto para o nosso contato. E aqui também os nossos ícones aqui, né? Eu coloquei só para jogar aqui para principal aqui mesmo. Então temos aí, né? Ficou bacana, né, pessoal? E é isso aí. Então vou deixar esse projeto aí para vocês. E se você gostou, cara, tem muita coisa aqui que você pode melhorar aqui, tá, pessoal? Se você quiser colocar esse box aqui mais longo aqui e colocar aqui, então eu fiz aqui mais ou menos, tá, pessoal? Que fica aí bacana para você aqui na coisa pequena, né? Vamos ver como que vai ficar aqui. Deixa eu coisar aqui, né? Então se eu trazer aqui, vamos verificar aqui. E aí fica bacana, né? É isso aí, temos nossas coisas aqui, temos a nossa educação, temos aqui, ficou bem bacana, né? Pode melhorar aqui um pouquinho também a margem aqui, né? Que eu coloquei, né? Então, aí tem aqui, né? Fica à vontade. Eu creio que assim ficou bacana, que aí separa de cima e embaixo. Bom, isso aí é gosto de cada um, tá, pessoal? Então tá aí, beleza? Mais esse projetinho aí para vocês aí que pediu para fazer um portfólio. Pessoal, tem muita gente que tá me pedindo para fazer um curso de SQL, tá, pessoal? Também MySQL. A gente vai ver aí os próximos projetos. Creio eu que a gente vai entrar nesta fase aí de banco de dados. E se você gosta disso aí, já deixa a sua inscrição, seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, um abraço e tchau, tchau.